Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa lição de adolescentes, que tem o tema desse trimestre a família cristã, e a lição desta semana é a lição 10, que tem o subtítulo de Caráter, a melhor herança. Eu espero que vocês peguem a sua lição e vamos lá dar início à nossa aula. Mas antes de tudo, vamos orar. Amém? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te exaltar e glorificar o Teu nome. Nós queremos Te agradecer pela noite que passamos e Te agradecer por este dia ao qual o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender mais uma vez da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que a gente guarde a Tua palavra e obedeça, porque nós precisamos obedecer a Tua voz e a Tua palavra. Continua conosco, Senhor, nos dando graça, saúde e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu já disse para vocês, a lição é Caráter, a melhor herança. E o texto bíblico é Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. E o texto de destaque eu vou ler aqui na minha Bíblia, que diz o seguinte: o texto de destaque é o versículo 15, que diz: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens que ele possui. Esse texto, Jesus ele foi abordado por um homem que pediu para que Jesus viesse intervir na divisão da herança com seu irmão. E Jesus vai e diz para ele: mas quem me constituiu juiz sobre vocês? Aí Jesus vai e alerta ele sobre o amor ao dinheiro, sobre a avareza, pois isso significa avareza. E depois ele continua essa mensagem, ele dizendo sobre uma parábola, que tinha um certo homem, que tinha os seus celeiros cheios e tinha mais coisas para colocar. Aí ele disse: vou destruir, construir um novo, e assim, depois de enchê-lo, irei comer, beber, descansar. Aí o texto continua dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Jesus está chamando a atenção para colocar, quando as pessoas colocam, melhor dizendo, quando as pessoas colocam o seu coração no dinheiro, nos bens o qual possui, porque na parábola ele está dizendo isso, o homem está achando que ele vai ter muito tempo, e é onde diz que hoje pedirão a tua alma, e para quem será tudo que ele tem? Veja que ele estava preocupado com a herança, o primeiro homem, estava preocupado com a herança, com a divisão da herança. E quando a gente fala em herança, a gente vê que logo vem em nossa mente os bens, imóveis, casas, carro ou o próprio dinheiro. Mas realmente, o que é herança? É somente isso? Não, irmãos. Herança é algo que você vai levar para o resto da vida. Então você pode levar o quê? De uma família, o caráter de alguém. Você leva algo para o resto da vida. Você aprende algo com seu pai, com a sua mãe, e você disse: isso aqui foi algo que eu trouxe do meu pai, é herança do meu pai e da minha mãe. Algo que é marcante, algo que tem valor, não algo que tem preço, como a gente disse em lições anteriores. E isso é o maior legado, é a maior herança, é o caráter. E nós vemos que, infelizmente, na sociedade em qual nós estamos inseridos, e já dissemos isso também na aula anterior, essas coisas têm sido mudadas.
mudada com alguns detalhes que tem agora uma moda de dizer assim, jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, aquele negócio de fazer mais ou menos o que é certo, e quando alguém quer fazer o que é certo, é tido como bobo, inocente, ingênuo, porque a sociedade ela tenta inserir em nossa mente que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Mas eu e você, nós sabemos que, como cristãos, devemos fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que agrada ao homem. E muitas vezes, até nós mesmos. A gente vê isso em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É não nos moldar, não entrar nesse sistema do mundo, porque é isso que a sociedade quer. E quando você faz isso completamente diferente ao que eles fazem, isso influencia. A priori eles podem até te criticar, mas no final ele vê que você vive uma forma diferente. A gente deve aprender esses legados dos nossos pais. Irmão, mas os meus pais não servem a Deus e às vezes a conduta deles não é a mais correta. Influencie-os com a sua atitude correta, mostrando o que é que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Que não deve se pegar ao dinheiro, ter o amor ao dinheiro. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve trabalhar. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser preguiçosa e esperar Deus jogar do céu. Não. Você vai em busca do seu pão de cada dia. Mas não coloque o seu coração e a sua esperança nessa situação. Porque Deus não quer, Deus não se agrada. Até o Pai Nosso ensina, dar-nos o pão de cada dia. E não o pão daqui a 2 anos. É o pão de cada dia. Porque Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas. E Ele tem cuidado de nós. E não se apegar a estas coisas. É isso que a Bíblia está nos ensinando. O valor do caráter cristão. A maneira e o que é o caráter. Deixei até aqui uma informação. O que é o caráter? É um conjunto de características, qualidades e defeitos. Maneira de agir e reagir de uma pessoa. Então, isso é o caráter, é a forma de agir, como nos agir. É bem verdade que às vezes nós não agimos da maneira correta, mas devemos estar nos policiando, estar vigiando para que a gente possa mostrar para as pessoas o caráter de Cristo em nós, para que nós venhamos praticar aquilo que Cristo praticaria. Aqui, às vezes nós nos deparamos com 2 coisas. Uma coisa que não é certa, mas é fácil, e a outra que é certa, porém um pouco mais difícil. A pessoa que não tem caráter, de repente ela vai, sem titubear, ela vai logo fazendo aquilo que é fácil. E a pessoa que realmente tem caráter, ela sabe, eu posso até perder mais tempo, mas eu vou fazer o que é certo, aquilo que agrada a Deus. Que não se iluda. No momento que a pessoa tiver uma oportunidade, sabendo que você é servo do Deus Altíssimo, ela vai apontar o dedo para você dizendo, você não fez o que é certo. E você vai poder dizer o que para ela? Então faça o que é certo, mesmo que demande tempo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado e fazer aquilo que agrada a Deus. É o valor do caráter. Nós também temos aqui o cristão e a riqueza. E o outro ponto é o perigo da avareza. Nós vamos fazer um apanhado geral para que o vídeo não fique tão longo. Fazer dos 2. O cristão e a riqueza. Vamos pensar assim. Deus ele condena a riqueza? Nessa passagem o qual lemos, Deus condenou a riqueza, aquele homem? De forma nenhuma. Deus não condenou a riqueza. Ele estava mostrando para ele que ele não deveria colocar o seu coração nas suas riquezas. E a gente for ver, tem um texto do homem rico, que ele diz que tudo ele tem guardado, toda a lei, e o Senhor diz para ele, vai, vende tudo que tem,
e dá aos pobres. Aí ele vai e diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Passar um camelo no buraco de uma agulha. Então nós vamos observar que o homem tinha características que temia a Deus, porém o seu coração não estava com Deus. Seu coração estava nas riquezas. E Jesus, sabendo disso, por isso ele indaga ele a respeito desse assunto. Como eu estava dizendo para você, Deus ele não condena a riqueza, mas sim o amor ao dinheiro. Porque se Deus estivesse condenando a riqueza, a gente vai para Abraão. Abraão era um homem rico e Deus não condenou. Jó, um homem rico, antes do problema e depois do problema que ele teve, continuou sendo rico e Deus não condenou sobre isso. Davi, Salomão, o que Deus está condenando é quando a gente coloca algo no lugar de Deus. E nesse caso a avareza é o amor ao dinheiro. Então Deus não quer que a gente coloque nada no lugar dele. Amor a nada. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O nosso coração deve estar voltado a Deus, cultuando a Deus em primeiro lugar. E o texto diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E já aqui no perigo da avareza, é como eu já disse para vocês, é colocar o coração nessas riquezas. Esse é o perigo de estarmos colocando e muitas vezes apostatando da nossa fé, justificando algumas coisas em prol do nosso amor ao dinheiro e ao apego natural das coisas. É bem verdade, a casa boa, carro, emprego, é muito bom. Porém, o nosso coração não deve estar voltado a isso. O nosso coração deve estar voltando a Cristo. Aí você vai dizer: ah, mas meus pais não são cristãos e não pensam assim. Que através da sua vida, através do seu comportamento, a sua instrução, o seu temor a Deus, ele possa perceber isso em você e você ser influência para a vida deles. Que eles possam perceber isso em você. Como eu estava dizendo, a avareza tornou-se um sentimento comum. É comum hoje. A sociedade mostra que isso é que tem valor, a pessoa que tem. Infelizmente isso tem entrado em algumas igrejas. As pessoas por ter, elas são valorizadas. E não são valorizadas por ser verdadeiramente uma serva de Deus, um servo do Senhor, temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas ficam até rodeando essas pessoas que têm, entre aspas, para mostrar o interesse, o carinho que tem por elas. E no entanto, não é assim, gente. A gente está trazendo algumas coisas que era do mundo para dentro da igreja. Algumas igrejas têm feito isso. Mas que nós estejamos atentos a essas situações e não nos deixemos contaminar com essas situações. Apesar de viver neste mundo, nós temos que lembrar que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros, nós somos do céu. Tem até alguém que diz: do céu tem muita saudade, ou seja, se eu tenho saudade é porque de lá eu já morei, já vim de lá. É o hino que diz da harpa cristã. Devemos influenciar a sociedade e não deixar que ela influencie o nosso caráter. É nós que devemos influenciar. E muitas vezes nós queremos imitar o mundo para atrair pessoas. E no entanto, há algum tempo as pessoas tentavam imitar a igreja. Hoje, infelizmente, algumas igrejas estão imitando o mundo para atrair as pessoas. Jesus, João Batista, pregava e dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E multidão se arrependia e serviam a Cristo. E por que hoje nós queremos fazer diferente? Nós queremos dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, fazer uma coisinha aqui para melhorar, para aparecer, para atrair o mundo. Pregue a palavra, viva a palavra. Viva o seu caráter cristão. E o resto é por consequência, é com o Espírito Santo, não é contigo não. Não é com a gente.
é com Deus. Ele só disse assim: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É para a gente forçar e continuar servindo ao Senhor. E que diz assim, e Jesus afirmou, digo, ainda que é mais difícil, como eu disse para vocês, é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. E para concluir diz, o caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais, que possamos aprender em nossa família todo o ensinamento a respeito da vida e da satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter o bom caráter, forjado pelo ensinamento da palavra de Deus e sobre os cuidados de nossos pais. Como eu disse para vocês, que a gente venha aprender com Deus, através da sua palavra, na instrução dos nossos pais, que nós possamos estar vivendo conforme a palavra de Deus e deixar Cristo fluir em nós, para que nós venhamos transmitir o caráter cristão e deixar Deus fazer as mudanças necessárias em nossas vidas hoje e sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.